Oi, aqui é o Roberto. E há muito tempo que eu gostaria de falar sobre os meus livros, que foram muito importantes na minha formação, porque na minha época não tinha escola, a gente vivia se informando pelos livros. E eu quero começar, a propósito, porque tem uma grande exposição na Espanha, agora que me lembrou, desse fotógrafo chamado Duane Michals, que foi um fotógrafo que me influenciou muito. Então eu tenho aqui um livro dele que eu queria mostrar, que é um livro de 1976, onde mostra os primeiros trabalhos que, na verdade, marcaram a presença dele na cena internacional, e que é um fotógrafo que, até hoje, ele tem um trabalho que não tem muito paralelo. O Duane Michals trabalhava com sequências e usava muito também, além da fotografia, os textos que ele adicionava às imagens. Ele escreve muito sobre as imagens, e ele conta histórias. Então, hoje, quer dizer, o livro chama-se Real Dreams, Photo Stories by Duane Michals. Hoje se fala muito em storytelling, que a fotografia tem que contar uma história, etc. e tal. Isso aqui é um trabalho, a maioria dessas imagens são final dos anos 60, começo dos anos 70, ou seja, foram 40 anos atrás que ele já estava fazendo isso, quase 50 anos, né? Ele tem 60 anos de carreira. Então eu queria... esse livro foi muito importante para mim, porque eu me inspirava muito com o trabalho fotográfico dele, mas também com as ideias que ele tinha sobre fotografia, que algumas delas a gente vai ver aqui juntos. Então vamos lá. Histórias reais, não, sonhos reais. Real Dreams, de Duane Michals. Então aqui abre o livro, um homem sonhando na cidade, uma tentativa sem sucesso de fotografar a realidade. Esse aqui, não tem imagem. Esse aqui é um autorretrato. E vamos começar aqui algumas ideias. Alguns fotógrafos literalmente fotografam tudo que se move, esperando algum dia, naquela confusão, descobrir uma fotografia. A diferença entre o artista e o amador é um senso de controle. Existe um grande poder em conhecer exatamente o que você está fazendo, mesmo que você não tenha certeza absoluta. Aqui, a história da fotografia ainda não foi escrita até que você a escreva. Ninguém fotografou um nu até que você o faça. Ninguém fotografou uma sequência ou um pimentão verde até que você tenha feito. Nada foi feito até que você o faça. Eu sou os limites do meu trabalho, você é o limite do seu. Eu acredito na imaginação. O que eu não posso ver é infinitamente mais importante daquilo que eu posso ver. A palavra-chave é expressão, não fotografia, não pintura, não escritura. Eu só fotografo coisas que eu conheço. Minha vida, eu não presumo conhecer o que os negros ou estão pensando ou sentindo, ou as aborrecidas famílias do subúrbio, ou os travestis. E eu nunca acredito nas fotografias dessas pessoas posando para uma câmera. Eu não estou interessado na cópia perfeita, na ampliação perfeita. Eu estou interessado na ideia perfeita. As ideias perfeitas sobrevivem a más cópias e reproduções baratas. Elas podem mudar as nossas vidas. Os livros de fotografia frequentemente têm títulos como O Olho do Fotógrafo, ou A Visão disso e daquilo, ou Vendo Fotografias, como se os fotógrafos não tivessem cérebro, somente olhos. Então, vamos dar uma olhada aqui nas algumas das sequências do Duane, para a gente ter uma ideia do que é o trabalho dele. Aqui tem uma sequência de 1967, muito simples, chama-se Um Homem Indo ao Paraíso. Tem esse homem subindo uma escada, você vê só a silhueta dele, né? E aí você percebe que ele está nu. E ele está subindo essa escada em direção a uma luz que se abriu lá em cima. Até que ele praticamente se dissolve na luz. Quer dizer, esse é um uso da linguagem fotográfica muito interessante, porque ele está fotografando
uma ideia poética utilizando uma característica da fotografia mesmo, né? Porque se a gente estivesse olhando isso, a gente veria esse homem saindo lá, a gente nunca veria essa dissolvência dele na luz. Isso acontece porque a fotografia não consegue acomodar todas essas diferenças de luz, né? Muito bem, aqui é o paraíso retomado, uma outra ideia de paraíso, que esse casal está num apartamento e, paulatinamente, enquanto eles se despem, eles vão perdendo as roupas, as plantas vão crescendo até que vira uma espécie de Adão e Eva. Vamos aqui para uma outra sequência. Esse aqui, o espírito deixa o corpo, 1968. Tem um homem deitado na cama, aí ele se levanta, essa figura etérea, né, se senta e caminha e vem em direção à câmera até que finalmente ele se dissolve, desaparece e permanece o corpo ali. Mais um uso poético da linguagem fotográfica, no caso a dupla exposição, para contar uma história, para fazer uma reflexão sobre a vida, profunda reflexão sobre a vida, que continua aqui, ó, Condição Humana, 1969. Esse rapaz está esperando o metrô, tem o relógio lá da estação, o metrô de Nova York, com toda certeza, e aqui começa a acontecer uma coisa, que essa luz emana dele, e a realidade vai se dissolvendo nesses pontinhos, e ele também vai se dissolvendo, a última imagem onde ele está, numa espécie de galáxia. E aqui, finalmente, ele desaparece e permanece somente uma galáxia, ou seja, a nossa relação com o universo, essa coisa toda e tal. Aqui tem um fato interessante, que provavelmente essa imagem, com toda certeza, não é uma foto que ele fez, mas ele se apropria de uma imagem já feita, né, para construir um discurso poético, né? Quer dizer, ele imaginou provavelmente esse lugar aqui, já construindo isso tudo feito com laboratório, preto e branco, sem Photoshop, é uma coisa construída artesanalmente, né? Aqui é o sonho da garota, de 1969, a menina está dormindo, nua, nesse sofá, e aí chega um rapaz, também uma figura etérea, meio transparência no fundo, né? E toca o seio dela e ela sente esse toque como se fosse um sonho, né? O trabalho dele tem muito de onírico, tem muito de sonho, é um trabalho que beira o surrealismo muitas vezes e reflete sobre a vida de um modo muito profundo, muito interessante. Aqui eu gostaria de mostrar ainda mais uma sequência, que é essa daqui, que eu gosto muito também, de 1973. Things are queer. As coisas são engraçadas, né? Então, você tem um banheirinho com essas peças e uma fotografia ali em cima da pia, né? Aí você percebe o tamanho do banheiro porque tem um homem que está em pé, ou seja, uma miniatura de um banheiro que está na vitrine de uma loja. E essa imagem, em vez de estar num livro que alguém está lendo. Esse homem que está lendo, está caminhando e vendo essa imagem aqui num livro. Aí você vê que ele está caminhando nesse lugar escuro, uma espécie de túnel com uma luz no fundo, e isso está dentro de uma moldura. E essa moldura está no banheirinho que está lá na vitrine. Ou seja, é uma ideia meio de circularidade, né? Que uma coisa representa a outra, né? E onde é que está a realidade? Então, essas ideias todas, ele trabalhava aqui um retrato do Andy Warhol, onde ele se dissolve com o movimento, né? E, enfim, aqui ainda temos no final algumas sequências, algumas coisas, como vocês podem ver, ele escreve muitas vezes, né? Ele vai contando uma história, né? Essa coisa do toque, né? Que é muito interessante também, porque essa coisa do contato humano, aqui é uma história de separação, etc. Então, na verdade, tudo que ele faz são narrativas, né? Raramente ele usa imagens que não sejam em sequência, que não sejam encadeadas, né?
Aqui eu queria mostrar mais uma imagem que eu considero muito interessante, que é essa daqui. Aqui está escrito, essa fotografia é a minha prova. Então tem esse casal na cama, e eles assim... naquela tarde, quando nós sentamos na cama e ela me abraçou, e nós éramos muito felizes. Ela realmente me amava. Isso realmente aconteceu. Veja, olhe, veja por você mesmo. Ou seja, quer dizer, essa é uma imagem de uma memória, né, que é uma das atribuições fundamentais da fotografia, né, que é memória. Né, quer dizer, então aqui é como essa fotografia representa um sentimento, ela evoca um sentimento, creio que até em quem olha, e a ideia de que as fotografias nos remetem a um outro tempo, nos fazem sentir as felicidades e as desventuras, as coisas que nós vivemos. Então esse aqui é o Duane Michaels, que eu queria apresentar para vocês. Esse livro é muito raro. Existem outros livros que trazem a obra dele. Por exemplo, esse aqui, Duane Michaels Essencial, que é um livro da Thames Hudson, que é um livro mais recente, onde vocês provavelmente vão poder encontrar em livraria, etc. e tal, ou em bibliotecas. E aqui tem os trabalhos dele também mostrados de um outro modo. Eu acho que então aqui a gente fica por aqui com o Duane Michaels. É isso. Então eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha curtido. Se não conhecia esse artista, procure conhecer porque vale a pena. E se você gostou, deixa aqui seu comentário, se inscreva para receber outras informações desse tipo e muito obrigado.